nós temos aí a capacidade de encantar pessoas, de inspirar talentos e de construir, de uma certa forma, experiências memoráveis com as pessoas. Quem sou eu? Para quem não me conhece totalmente, eu sou Marcelo Vieira. A minha primeira formação, eu sou analista de sistemas. E o que a análise de sistemas trouxe para a minha carreira e que foi muito bacana? Porque muitas vezes, às vezes a gente faz uma faculdade e às vezes nós nos deparamos com certos conhecimentos que a gente fala, quando é que eu vou usar isso na minha vida, né? Mas a minha primeira formação é analista de sistemas, eu atuei na ArcelorMittal, aí no Espírito Santo, aí em Vitória, atuei também na Vale do Rio Doce com alguns projetos específicos, justamente sendo cedido ali pela Arcelor, num período, na época se chamava ainda Companhia Siderúrgica de Tubarão. Mas o que a tecnologia, o que uma formação em tecnologia me ajudou a compreender ainda mais esse mundo que nós temos hoje, voltado para a experiência do cliente. Todos vocês que estão aqui, todos, e talvez eu não consiga falar o nome de todos aqui, tem que ficar rolando a telinha aqui, todos vocês vivenciam no dia a dia, de alguma forma, alguma experiência positiva ou negativa. Eu tenho certeza que hoje pela manhã, no seu café da manhã, que na hora que você foi almoçar, e aí você teve a influência do ambiente, a influência de amigos, a influência de uma marca, a influência de um sabor, de um cheiro, de várias conexões que nós vamos tendo com o nosso cérebro, e ele vai tomando certas decisões, até muitas vezes no piloto automático. Só para você ter ideia, de 90 a 95% ou mais das nossas decisões são inconscientes. O nosso cérebro já faz essas decisões de forma inconsciente em virtude já do piloto automático ou de rotinas ou de experiências anteriores. Então, na minha formação, ter começado na tecnologia me ajudou um negócio muito bacana, que as mulheres, e eu estou vendo que tem bastante aqui, elas fazem isso elas fazem isso de forma incrível e nós homens acabamos aprendendo isso com elas. O que é, Marcelo? O que as mulheres fazem diferente dos homens ligado à experiência do cliente? Então deixa eu contar um negócio para você. Chama-se If Then Else. Eu tive que estudar 5 anos de graduação na faculdade para poder aprender If Then Else, e é uma coisa que as mulheres fazem com total tranquilidade. O que significa If Then Else? Se eu fizer isso, acontece tal coisa. Mas se eu não fizer isso, acontece tal coisa. Então, muitas vezes, numa relação de experiência e de ambiente, nós somos condicionados a certas questões, porque nós estamos o tempo todo tomando decisões. Poxa, mas e se eu consumir isso, o que vai acontecer? Se eu for por esse caminho, e se eu realizar tal compra, e se eu tomar certa decisão, e se eu escolher fazer isso com a minha carreira? Então, o tempo todo nós fazemos o if then else, que a mulher já faz naturalmente, como eu disse, ela vai passear um final de semana, o que ela faz? Ela pensa na roupa que ela vai, ou seja, nas roupas que ela usaria em todas as possibilidades estando naquele ambiente. Mesmo indo para um lugar às vezes frio, ela vai levar, ou num lugar muito quente, ela vai levar o famoso casaquinho, né? Porque vai que, é o famoso vai que esfria, vai que esquenta. Então, esse if then else a mulher já usa de forma natural. Então, ter estudado análise de sistemas e ter formado em tecnologia me ajudou a entender comportamentos preditivos. O que é isso? É você antecipar certas soluções ou antecipar certos problemas que podem ocorrer, você compreendendo como as pessoas se comportam, tá? Então você prestar atenção no ser humano e entender como ele se comporta, ajuda a você a prever certas situações que ocorrem no dia a dia e você pode eliminar um problema ou um ponto de combustão, como eu gosto de chamar, ou trazer uma solução, o que é fundamental. Tá? Depois da análise de sistemas, eu fui fazer um MBA em gestão de pessoas, o que me ajudou a compreender, na verdade eu já entendia que todo o sucesso de todas as empresas estava ligado às pessoas, estava ligado ao ser humano, e por isso eu busquei entender ainda mais como é que o ser humano funciona, o que engatilha, o que faz as pessoas a recorrerem a certas situações ou certas decisões no seu dia a dia. Isso me ajudou muito, quando eu fui fazer gestão de pessoas,
para entender que elas é o centro do sucesso dos negócios, das empresas e de tudo que acontece em nossa vida, tá? E com isso, pude trabalhar aumentando exponencialmente os resultados das empresas onde eu fui executivo, em virtude de entender como é que o ser humano funciona. E isso a gente pode usar em tudo. Depois eu fui fazer um MBA em Marketing, estudei também Neuromarketing, para posicionar produtos e serviços da maneira certa que atingisse o coração e a mente das pessoas, o que é fundamental. Então, para cada um de vocês que estão aqui, seja você um profissional liberal, seja você que trabalha dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Ah, Marcelo, eu tenho uma empresa, ou então eu tenho um negócio, eu estou começando um negócio. Poxa, cara, resolvi empreender, vou fazer carreira solo. Então, independente do ambiente que você está, com certeza você está impactando pessoas o tempo todo. E a gente faz isso, como eu falei, de forma natural e às vezes nem percebemos o quanto que esse impacto ele pode ser positivo ou negativo. Eu costumo dizer que nós entramos em cena todos os dias. Todos os dias nós temos a oportunidade de criar um impacto. E é só você observar, cada um que está aqui, com certeza hoje já criou alguma relação ou alguma experiência com alguém. Eu estou vendo a Vânia aqui, já tive uma experiência muito bacana com a Vânia lá no Espírito Santo, pessoa incrível. Então tem muita gente aqui. Então deixa eu só complementar mais algumas coisas para vocês. Depois, quando eu fui estudar sobre marketing, eu comecei a entender como é que você realmente se posiciona. E se posicionar nos ambientes, ou seja, como é que o ambiente influencia todo o seu modelo de gestão, como é que o ambiente influencia não só a experiência de consumo e como que nós podemos estimular o consumo nas pessoas através do ambiente. Eu vou contar uma historinha para vocês interessante que aconteceu comigo essa semana. Eu estava numa grande rede, eu estava numa loja incrível, numa loja. Eu gosto de contar o nome quando é bom. Quando a história não é tão boa, eu prefiro falar com a empresa. Mas vamos lá. Então eu estava numa grande marca nacional, na verdade uma grande marca mundial, quando estava tendo algumas promoções. E eu observei, chegando perto do caixa, olha como é que um ambiente bem posicionado, pode influenciar positivamente ou negativamente. Eu cheguei perto do caixa, procurando mais coisas, porque eu já conhecia o formato daquela loja, e eu cheguei perto do caixa, justamente procurando ver se tinha alguma peça em maior promoção, com desconto maior, ou alguma peça mais interessante, eram produtos esportivos. E eu estava querendo comprar uma bolsa para colocar raquete de tênis, beach tênis, bola, vários equipamentos. Queria jogar tudo dentro de uma bolsa. Quando eu cheguei na parte dos caixas, eu vi que abaixo, atrás, ou seja, o cliente fica de frente para o caixa, atrás tinha uma bancada e abaixo da bancada, perto do chão, tinha várias bolsas. Aí eu falei, poxa, eu fui pegar uma bolsa, a bolsa estava com 60% de desconto. E quando eu falo de ambiente na experiência do cliente, olha só, a bolsa estava com 60%. Então, para você que tem loja, para você que faz promoção, para você que lida com a experiência do cliente o tempo todo, ou para você que se vende, na verdade, nós nos vendemos o tempo todo. O tempo todo nós, de uma certa forma, nós criamos uma correlação de produto e serviço com aquilo que nós fazemos. Se é algo físico, ok. Se não é, se é um serviço que é intangível e que você tem que construir valor, isso é mais importante ainda. Então eu peguei aquele produto, estava com 60% de desconto. O que meu cérebro entendeu? Na verdade, era um produto que era R$ 159 e saía por R$ 63. Quando eu olhei o preço, 63, poxa, uma bolsa bacanérrima, uma bolsa muito legal, de marca mundialmente conhecida e com qualidade. Eu falei, poxa, é essa bolsa que eu quero. Peguei a bolsa. Aí o que eu fiz? Olha como é que o nosso cérebro trabalha. Na verdade, a gente trabalha de uma certa forma onde nós condicionamos certos comportamentos a atitudes de ganho. De ganho. Tudo que nós fazemos, a gente faz de uma certa forma buscando ganhar alguma coisa. Seja pelo nosso trabalho, seja pelo nosso ambiente, ou seja pelas nossas relações profissionais ou pessoais, né?
Então o que que acontece? Eu estava ganhando 60% de desconto, uma bolsa estava saindo por R$ 63. Eu peguei, saí da área do caixa e fui procurar outros produtos para comprar. Eu não ia comprar nada. Eu só estava querendo achar essa bolsa. As outras bolsas estavam na faixa de 500, saía 600, saía por R$ 300, mas essa bolsa me atendia. Só que ela estava mal posicionada, mal posicionada. O que que aconteceu? Como eu estava ganhando, sentimento de ganho ali, um gatilho mental, pô, estou ganhando um desconto tão grande, deixa eu procurar então mais alguma coisa para comprar na loja. E aí eu voltei dentro da loja, comecei a percorrer, aí vi uma viseira, aí já chamei minha esposa, que estava fora da loja, vem aqui para você ver se tem alguma blusinha para as crianças, se você quer alguma coisa. Aí ela já entrou e já começou a procurar vários outros itens com descontos, ou não no mesmo valor de desconto, ou maiores ou menor, mas já entendendo que a gente já estava ganhando alguma coisa. Só para você ter ideia, quando você tem um momento como esse, onde você está num ambiente e que ele te proporciona um ganho, a tendência é você querer retribuir isso, talvez gastando aquilo que você nem ia gastar ou gastando um pouquinho mais. Eu comprei a bolsa, fui lá fora, chamei uns colegas, falei com eles, pô, essa bolsa é muito boa, e você que é esportista, dava com um grupo de amigos, né? Você que é esportista, essa bolsa vale para vocês. Ele voltou e comprou uma bolsa também. Mas qual é o problema do ambiente na experiência do cliente? É que a bolsa não estava posicionada de uma forma que despertasse o interesse nas pessoas em comprar. Só para você ter ideia, boa parte daquilo que nós compramos, nós somos comprados de forma a ser impulsionados. Impulsionados de uma forma condicionada, ou seja, estimulada pelos ambientes externos. Quantas vezes você vai num lugar sem desejo, sem vontade nenhuma de comprar nada e você é estimulado a comprar por alguma condição que lhe facilitou, seja um desconto, seja um parcelamento. Então o ambiente, ele cria experiência, só que você tem que saber. Ou seja, essa bolsa, ela poderia estar na frente da loja, marcando 60% de desconto, de forma muito grande, que talvez traria mais pessoas para dentro da loja, ou seja, criando uma experiência ainda maior. Você já deve ter reparado quando você está em algum lugar, andando, caminhando, seja no shopping, seja em algum lugar, seja num outlet, e você começa a ver as pessoas com várias sacolas de uma mesma marca. Qual é a tendência natural que você começa a sentir? Poxa, eu tenho que ir lá nessa loja. Deixa eu ver o que está tendo em promoção, que eu estou vendo um monte de gente circulando com bolsas de uma determinada marca, então eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá ver o que está acontecendo. Pode ser uma mega promoção, pode ser um produto novo que eles estão lançando e as pessoas estão ganhando brinde. Ou seja, tudo aquilo, os olhos, na verdade a nossa comunicação, ela é baseada em nossos canais sensoriais, que são 5 canais. 5 canais sensoriais, que é visão, que é o principal desse canal, tá? A visão é o principal, ela corresponde, só para vocês terem ideia, de 70% a 80% das ligações que nós temos com o nosso ambiente. Ou seja, de 70% a 80% a nossa experiência é baseada naquilo que nós estamos vendo. Olha como é que é importante. Então, se você tem pessoas circulando, por isso que quando as pessoas começam a circular muito, por que hoje nós acabamos sendo estimulados muito a enxergar muito carro elétrico na rua? Porque nós somos estimulados o tempo todo a ver o nosso ambiente ao nosso redor. Seja um produto que está sendo lançado, seja um produto antigo, ou seja por alguma experiência que outras pessoas estão tendo. Ou seja, para você que tem uma loja, eu faria uma estratégia muito interessante. Contrata pessoas para andar em certas ruas, em certos ambientes. Eu já fiz isso, tá? Quando a gente fazer a abertura de um novo PA, de uma nova agência da instituição financeira que eu fui executivo, uma semana antes a gente distribuía jornalzinho naquela região. Não era um jornal, tá? Era um panfleto, um portfólio falando dos resultados da companhia, do que ela tinha, do que ela trazia para aquela região, quais eram os resultados que poderia trazer economicamente para quem fosse cliente, né? Para quem fosse cooperado. Então, ou seja, tudo aquilo que você estimula acaba trazendo uma recompensa, ou seja, e as pessoas se sentem, digamos assim, gratas por uma oportunidade que você está tendo por ela participar
daquilo que você está vendendo, daquilo que você está comercializando. Por isso que é tão importante. Então, nós estimulamos as pessoas o tempo todo. Só que a gente tem que saber fazer isso de forma estratégica, tá? Então, para você ver, um produto tem que estar bem direcionado. Marcelo, eu quero vender um curso, eu quero vender um treinamento. Qual é o posicionamento que você tem? Que tipo de comunicação você está usando? Eu falei aqui apenas de um dos canais, que é o visual, né? Onde ele representa o maior de todos os sentidos. Mas nós temos o canal auditivo, aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está recorrendo. Por que nós, fazia muito sucesso, no interior fazia muito sucesso o carro de som. Fazia sim, Tainara, o carro de som. No interior faz muito sucesso, mas em outras regiões nós temos outras formas de interagir, né? Ainda faz, né, muito sucesso o carro de som. Estou lembrando aqui de esses dias virou meme, né, aqui na rede social, um rapaz que mandou um carro de som ele era um personal trainer falando para os seus alunos irem para academia, né, passava na frente da casa. Ou seja, então a audição ela é um dos canais também muito importantes, representa de 10 a 20%, o olfato, o paladar e o tato, eles representam de 10 a 20%. Tá? A audição representa de 10 a 20%. Então aquilo que você fala, aquilo que você transforma em palavras através da sua comunicação, tem uma relevância muito grande de conexão com as pessoas. Por isso que a gente tem que estar muito atento no que nós estamos falando e nas palavras que nós estamos utilizando, porque as palavras têm sentidos e a palavra também ela carrega significados para algumas pessoas. Cada palavra que você fala com alguém, ela pode gerar algum sentimento bom ou ruim. Por isso que é muito importante você prestar atenção no seu público, as pessoas com quem você está falando e como que você está interagindo com essas pessoas, tá? Então vamos lá. Depois, olha que interessante, uma outra experiência ainda lá na ArcelorMittal, aí nessa CST que eu tive, eu participava de vários eventos, e cada evento que eu participava eu sempre prestava muito atenção, eu sempre fui muito observador, não só pelo fato de ter sido um analista de sistemas, mas sempre fui muito observador de como que nós poderíamos melhorar a experiência que nós tínhamos que entregar para o nosso cliente. Por que eu estou começando com tecnologia? Só para você ver que às vezes as pessoas olham a tecnologia ela é um meio. Ela é um meio. Se o aplicativo que você usa for difícil, você vai descartar. Se o sistema, se o site, se às vezes fazer uma pesquisa ou até uma abordagem onde você tem que responder demora muito, as pessoas vão descartando isso e vão colocando de lado. Então, para você poder melhorar a experiência do cliente no seu ambiente, seja físico ou digital, o que você tem que fazer? Você tem que primeiro observar como o seu cliente usa o seu produto ou o seu serviço. Isso é fundamental. Quando eu trabalhei na Arcelor, eu fui visitar na aciaria e na fundição como é que o nosso cliente estava utilizando o sistema que a gente estava desenvolvendo, né? Seja em cima de uma placa, seja direcionando a placa para um certo tipo de resfriamento, porque isso tudo fazia sentido na hora que ele pedia o código de programação, eu precisava entender pela linguagem dele, o que ele realmente necessitava e como que ele vivia naquele ambiente. E muitas vezes algumas pessoas ficavam de 15 a 20 minutos em cima de uma placa, aquela placa incandescente, aquela ainda naquela corzinha que a gente vê às vezes em propaganda. Então, entender como o seu cliente usa, observando, perguntando, se relacionando, é fundamental para você estabelecer uma relação de entrega e de experiência muito melhor. O que falta hoje no mercado? Falta atenção. As pessoas estão com tanta pressa de vender, tanta pressa de entregar, de passar para frente alguma coisa, de bater sua meta, que esquece que estão construindo uma relação pelas experiências que estão sendo realizadas naquele ambiente. Por isso que é fundamental você conversar, dialogar, perguntar, entender. Outro caso muito importante, e que você pode fazer isso o tempo todo na sua relação com o seu cliente, na relação de consumo, é só você observar a Disney. Eu sou um palestrante, né, um treinador também, que ensino dentro das empresas como que elas podem desenvolver as pessoas a ter uma percepção melhor dos ambientes onde elas estão para gerar experiências melhores, tá?
Nesse final de semana eu fui num parque aquático. E aonde eu estava, só para você ter ideia de como que o ambiente influencia, eu estava perto da lanchonete e das muretas estava com a madeira solta. Então, qual é a primeira percepção? Porque nós construímos e analisamos aquilo que a gente acha bom, aquilo que a gente acha ruim, aquilo que tem valor ou não para as pessoas, é de acordo com a percepção delas. Então, quando eu vi que aquela madeira estava solta, você já começa a pensar em outros sentidos de segurança nos brinquedos. Ou em alguma outra situação que algo na verdade, que esse muro ou que essa mureta pudesse fazer um sentido maior de segurança para o seu público, seja uma pessoa, uma criança que está apoiada. Então, olha como é que o ambiente, ele começa a criar uma condição para você achar que aquele lugar é bom ou ruim. Nós somos impactados o tempo todo. Outra questão muito interessante, nesse final de semana, a gente foi escolher um restaurante para poder jantar. Aí nós olhamos, o restaurante da direita vazio, o restaurante do centro cheio de pessoas. Qual é a primeira percepção que é criada no nosso cérebro? Pô, esse deve ser melhor. Já que ele está cheio, ele deve ser melhor. Então vamos nesse, porque tem mais gente. Só que muitas vezes nós podemos estar tendo uma percepção errada, porque até mesmo o nosso cérebro nos engana. 50% daquilo que a gente acha que é verdade pode não ser. Aquele talvez que está mais vazio, ele pode ter um preço melhor, uma comida mais premium. Só que você está indo muitas vezes por uma condição, chama-se experiência de massa. 67% das pessoas acabam sendo condicionadas a viver uma experiência de massa. Ou seja, já que tem mais gente naquele ambiente, eu também vou naquele mesmo lugar. Ou seja, 67% dos nossos comportamentos são atrelados a comportamentos de massa. Compramos e usamos as mesmas coisas. É só você ver a quantidade de pessoas que têm celulares da Samsung ou celulares da iPhone, né? Ou seja, experimentos de massa, é onde você acaba ou se comporta por preço ou você se comporta pelas atitudes que os outros têm também comprando e se alimentando de outros produtos e serviços que acabam gerando muito mais marca, muito mais marketing no mercado. Então, quando a gente pensa em experiência no ambiente, lembra, nós estamos falando de canais sensoriais, o tempo todo, canais sensoriais, comportamentos que estão atrelados à sua percepção dentro dos canais sensoriais. Então vamos lá. Outra coisa muito interessante. Logo depois que eu fui entendendo como é que as coisas funcionam, eu fui convidado a ser executivo de uma instituição financeira cooperativa. E vindo aqui para Brasília, eu estou falando aqui de Brasília, eu tive o prazer de trabalhar e a oportunidade de trabalhar em projetos, na verdade, criar alguns projetos e trabalhar com outras empresas e com vários times, principalmente ligado à experiência de ambientes. Nós fizemos a reestruturação dos ambientes dessas agências no Brasil todo, criando ambientes melhores, onde se tornavam ambientes onde as pessoas se sentiam em casa. O que isso favorece? Quando você vai dentro de qualquer loja ou um ambiente onde você se sente bem, a tendência é você passar mais tempo. Lógico que todo ambiente tem que ter uma estrutura que está voltada para você atingir os seus objetivos. Eu sei que tem lojas e tem ambientes que querem que você apenas passeie, que você tem lugares mesmo que não é para você consumir ali, é para você comprar e sair. Então, quanto mais rápido você fizer a sua compra e se deslocar voltando para o seu ambiente, é melhor. Mas tem ambientes que dependem e que querem que você fique mais tempo. Esse era o nosso. Nós queríamos que as pessoas passassem mais tempo, não na fila, mas consumindo produtos, dialogando com os nossos atendentes, com os nossos consultores, sobre produtos e serviços. Então, nós remodelamos, através do olhar do cliente, criando uma experiência melhor dentro das agências, mais de 5.000 agências no Brasil. Lógico que cada uma no seu tempo foram se remodelando dentro da arquitetura, onde o cliente observava que ele se sentia mais em casa. Até mesmo colocando sofás, racks
né, onde as pessoas poderiam perceber claramente ali como se estivesse dentro de casa, dentro de casa. E o que que isso faz? Isso gera conforto. Quando você cria ambientes que as pessoas se sentem confortáveis, a tendência não é só ela passar mais tempo, como ela consumir mais também. O que é fundamental quando você quer, de uma certa forma, vender mais dentro do seu ambiente. Outra coisa que nós criamos. Então vamos lá. Então eu estou falando do visual, do primeiro impacto. Talvez uma frase tão famosa que vocês já escutaram. Tão famosa, tão comum que a primeira impressão é a que fica. Então nós, como eu falei, de 80% aí, consumimos primeiro através do olhar. Quantos restaurantes que a gente não vai que a gente consome mais pelo olhar? Poxa, isso aqui parece estar bom, isso aqui parece estar gostoso. E você acaba consumindo mais. Tive uma experiência na Itália incrível, em sorveterias, que eles estimulavam tanto você consumir pelo olhar, pela visão. Os sorvetes, eles eram decorados, eles eram enfeitados. Isso faz com que a pessoa consuma mais. Isso estimula o canal sensorial visual, que é um dos principais. Uma das coisas que nós fizemos foi criar uma rádio. Para quê? Lembra que eu falei que são 5 canais sensoriais? Audição, visão, olfato, paladar e tato. Então vamos para a audição. Então ambientes que tem música, eles acabam trazendo mais conforto, lógico, que você tem que saber escolher a playlist. Tem lugares que você entra que você já fica com vontade de sair. Ou a música é muito alta, ou o tipo, a seleção de música não agrada. Agora mesmo eu voltando dessa viagem que eu fiz curtinha com os meus filhos, o meu pequeno que tem 7 anos, que tem 6 anos, o Daniel, fala assim, poxa pai, essas músicas aí que você escolheu, hein? Caramba, hein? Pelo amor de Deus. Eu falei, não filho, pode deixar. Eu não tinha escolhido, eu estava passando algumas músicas no Spotify e estava escutando de forma aleatória, né? Então eu ia passando, eu ia mudando. Então olha como é que a audição, ela tem um impacto na experiência do cliente, fazendo a pessoa querer continuar ou fazendo as pessoas quererem deixar de estar presente no ambiente ou com você. Pessoal, muito importante quando a gente fala de ambiente, você também faz parte do ambiente. Você faz parte do cenário. Não esquece disso não. O ser humano, lembra que eu falei que eu fui fazer MBA em gestão de pessoas, para justamente entender como é que nós impactamos de forma tão importante nos cenários. A sua comunicação, como é que ela está? Como é que é a sua comunicação com as pessoas que você convive no dia a dia? Que tipo de experiência você tem criado? Seja pelo WhatsApp, aqui pela tecnologia, seja fisicamente, seja presencialmente com as pessoas. Que tipo de comunicação você tem conquistado ou não, ou seja, utilizando as pessoas no dia a dia. Então, nós, o tempo todo, eu vou falar isso o tempo todo com vocês para você não esquecer e não cair no piloto automático. O tempo todo você impacta pessoas através da sua comunicação e você faz parte do ambiente. Na verdade, as pessoas, elas são as pessoas certas são o principal ativo das organizações, o principal ativo das empresas. O que é pessoa certa? É aquela pessoa que foi escolhida mediante os comportamentos e valores de acordo com o ambiente onde ela está inserida. Ou seja, se eu estou num ambiente de inovação, eu preciso de pessoas que sejam estimuladas a arriscar, a tentar, a pensar diferente, não ter medo de arriscar, de buscar coisas novas, de experimentar coisas novas. Se eu estou num ambiente mais tradicional, eu preciso de um outro tipo de comportamento. Então, os comportamentos, eles são colocados de acordo com os valores que você quer conquistar no ambiente que você vai inserir as pessoas dentro da sua organização. Por isso que é muito importante entender o quanto que você é a principal peça, ou seja, criando referência ou experiência para as pessoas no ambiente. Uma marca, ela nada mais principalmente quando a gente fala de serviço, uma marca ela está ligada à experiência que você cria. Por isso que muitas pessoas falam, poxa, não gostei de tal lugar, não gostei, tive uma experiência muito ruim. Pode observar, todas as experiências positivas ou negativas que as pessoas têm, está ligado a pessoas. Ah, a pessoa não me atendeu bem. Ah, a pessoa não soube. Agora mesmo, hoje mesmo, nosso veículo, ele usa uma bateria específica. E nós pedimos na parte da tarde para trazer, para o pessoal da seguradora trazer
uma bateria, porque a bateria acabou, 2 anos, a bateria acabou, e eles trouxeram com a amperagem um pouquinho maior. 5, trouxeram de 75. Eu falei, olha pessoal, infelizmente se eu colocar essa bateria, eu vou... E o cara já chegou aqui na nossa casa falando, olha, vocês foram presenteados, olha a comunicação, vocês foram presenteados, a nossa empresa mandou uma bateria um pouco mais potente para vocês. Olha que bacana, vocês estão ganhando uma bateria, vão pagar por uma bateria menor, só que estão recebendo uma bateria maior. Aí eu falei assim, olha, é uma pena, mas eu te agradeço pela atitude da empresa de vocês, porém, se eu colocar essa bateria no meu carro, eu vou perder a garantia. A não ser que vocês queiram cobrir a garantia. Aí ele falou assim, não. Aí o cara já mudou a conversa. Esses vendedores, por isso que eu não gosto de vendedor. O próprio funcionário da empresa, usando de uma comunicação comigo, cliente, falando mal da empresa onde ele trabalha, porque os vendedores mandaram uma bateria com amperagem maior. E aí eu falei, olha, é uma pena, mas obrigado pelo conforto que vocês estão me dando, mas eu preciso da amperagem tal. Aí você, essa amperagem a gente não tem. Ou seja, eles estavam empurrando um produto para mim, só que eles não tinham um produto que era o que eu precisava. Ele foi embora, minha esposa continuou procurando aqui na cidade. Daqui a pouco eles, acho que falaram com ela e retornaram aqui em casa com a amperagem certa e com a bateria certa. Aí eu falei assim, poxa, que bom, né, que vocês tinham a bateria que eu precisava, né? Ou seja, por isso que o ambiente certo, preste atenção no que eu vou falar, o ambiente certo, com os valores corretos, condiciona a entrega certa para o seu cliente, uma experiência certa. Se você constrói uma empresa onde os vendedores estão condicionados a fazer tudo para vender, todo mundo age da mesma forma, achando que isso é o certo, que essa é a forma correta de entregar, de poder desovar um certo tipo de produto, a experiência do cliente ela vai ficando cada vez pior. E o cliente vai fazendo o quê? Por que a gente muda? Você só muda quando você reconhece que aquela empresa não está tratando você do jeito que você merecia, do jeito que você necessitava. É por isso que hoje a competitividade é tão grande. Só que mesmo assim tem muita empresa ruim, tem muita gente ruim, tem muito profissional ruim no mercado, tem muita gente só preocupada em ganhar salário, em bater meta, mas não se preocupa em realmente entregar algo que seja vantajoso para o seu cliente ou que tenha valor para o seu cliente mediante aquilo que você está pensando. Então, independente daquilo... O que falta hoje? Eu já falei isso no início. Falta atenção. Falta eu realmente entender o que meu cliente quer. Quando eu falo entender, é você conversar, é você perguntar. E olha, sabe o que eu fiz? Eu virei para esse rapaz e falei assim, olha, quando você voltar lá para a empresa, fale com essa moça que você está falando aí que ela vende de qualquer jeito, que ela entrega de qualquer jeito, o quanto que o que ela está fazendo pode ser prejudicial para a empresa. Porque no meu caso, eu estava para poder, perto do veículo, para poder fazer a vistoria na troca da bateria. Mas se fosse a minha esposa, ela não está... A minha esposa mesmo, ela faz isso comigo direto, ela fala assim, amor, vem pra cá e olha porque você é mais detalhista. E eu sou mesmo muito detalhista. Eu observo se o cara coloca o parafuso novamente, todos os parafusos. Por quê? Porque isso pode me dar um problema lá na frente. Lembra que eu falei da minha formação em tecnologia? If, then, else. Se isso faltar, pode me dar problema. Se isso for colocado certo, ok, maravilha. Então, ou seja, pega um outro cliente que aceita, vamos supor que o outro cliente aceita. Poxa, que legal, obrigado, que legal. Estou falando do ambiente e da experiência. Olha só, que interessante. Aí outro cliente vai e aceita. Poxa, obrigado por essa bateria com uma amperagem maior e eu estou pagando por um preço menor. Só que ele perde a garantia, sabia disso? Nós só sabemos disso porque eu falei com a minha esposa, meu amor, o carro está na garantia, verifica com a montadora, se eu colocar uma outra amperagem, se vai dar problema. E aí eles responderam via WhatsApp, sim, vai dar problema, o senhor tem que botar a mesma amperagem, não precisa ser da mesma marca que vem
no veículo quando você compra ele zero, né? Não precisa ser da mesma marca, que era o que aconteceu. Então, essa é a segunda bateria. Então, essa é a primeira quando vem de fábrica. Então, ou seja, nós estávamos seguindo o manual. Então, quando a gente fala de ambiente, quais são os valores que o seu ambiente constrói para entregar uma experiência verdadeiramente positiva para o seu cliente e não criar problemas para você. Eu falei com ele, volta e fala para a menina lá que vende de qualquer jeito que ela pode estar trazendo problemas para a empresa, principalmente com veículos que estão em garantia, colocando uma bateria diferente, de amperagem diferente, não de marca, mas de amperagem. Então, será que ele vai fazer isso quando ele chegar lá na empresa? Será que ele vai ter esse cuidado? Porque nós vivenciamos o tempo todo oportunidades dentro de processos que muitas vezes são desconsiderados e descontinuados porque não existe um padrão. Tá? Então por isso que é tão importante ter pessoas corretas dentro do ambiente, dentro do nosso cenário. Lá na Disney, nós trabalhamos com 3 coisas que é fundamental, que é cenário, pessoas e processo. Cenário, pessoas. Aí tá falando aqui que tem muita gente que tem preguiça também de fazer o certo. A preguiça, ela vem muito acompanhada da falta de valores, entendeu? Falta de valores. Quando você tem pessoas com valores errados ao da companhia, a preguiça, ela se estabelece porque falta valores. Então, quando nós estamos falando de pessoas, processos e cenários, como é que o cenário me impacta? Primeiro, lembra que eu falei? Visualmente, a primeira impressão é que fica. Então, se eu chego num lugar e eu me sinto bem, pô, isso aqui é bacana. Eu sinto que vale a pena eu consumir, que vale a pena eu investir, que vale a pena eu gastar. Eu me sinto o quê? Seguro, me sinto confortável. Eu quero passar mais tempo naquele ambiente. Olha que legal. Até mesmo dentro do ambiente no qual você é gestor. Será que as pessoas gostam de ficar um pouco mais na sua sala? De estar na sala que trabalham? Será que as pessoas se sentem, como o próprio colega falou aqui, pertencentes, né, à empresa? Poxa, eu gosto de estar aqui porque eu sou ouvido, porque as pessoas prestam atenção naquilo que eu falo, porque as pessoas realmente respeitam aquilo que eu sinto. Então, o ambiente, ele interfere o tempo todo na percepção. E essa percepção, ela tem valor. Ela tem valor. Tudo que você fizer tem valor. Seja... então vamos lá para o cenário. Então nós temos a fachada, é o cenário. A roupa que você usa é ambiente, é cenário. O seu crachá, a forma como você gesticula, como você caminha. 93% da sua comunicação é não verbal. Olha que interessante. O que significa isso? Significa que o seu corpo, a sua voz, o jeito de você cumprimentar as pessoas, de pegar na mão, o jeito de você se importar com as pessoas, de ter interesse com as pessoas, criam experiências ainda mais importantes ligadas ao ambiente no qual você está inserido. Então, olha só, 93% da sua comunicação é não verbal. O tempo todo você está se comunicando. Então, você imagina o cenário. O cenário, as pessoas estão olhando e imaginando e pensando, isso é bom. É através do cenário que as pessoas adjetivam a qualidade daquilo que elas estão vendo. Poxa, eu acho que esse profissional é um profissional bom. Eu acho que essa pessoa é uma pessoa boa. Ou seja, nós o tempo todo fazemos o quê? Nós julgamos. O tempo todo nós julgamos pessoas e empresas, produtos e serviços, se são bons ou ruins, se vale ou não vale, pela experiência que nós temos, pelas experiências que a gente vivencia. O que é algo bom e o que é algo ruim para alguém? É aquilo que tem valor. É aquilo que tem valor. É quando alguém te entrega aquilo que você pediu e talvez aí sim te dando um plus a mais dentro daquilo que você pediu. Tá? Isso é você gerar valor. Você pergunta para os seus clientes se eles estão satisfeitos com você? Você pergunta para o seu gestor se ele está satisfeito com você? E olha que interessante, e não é só perguntar se está satisfeito, é perguntar se você está tendo os comportamentos certos no ambiente que você está vivendo.
Porque perguntar se ele está satisfeito, ele vai te responder, às vezes sim ou não, ou vai te dar algum direcionamento, mas pode ser, muitas vezes, alguns gestores que não têm habilidade de dar feedback, acabam colocando nesse feedback apenas, tá tudo ótimo, tá tudo bem, continue assim. E não te dando com verdade e com certeza aquilo que você precisa melhorar. Então, saber fazer perguntas é fundamental para você melhorar o ambiente onde você está inserido. Até mesmo para o seu cliente. Que tipo de pergunta você vai fazer para ele? Se você trabalha numa instituição que usa um aplicativo, você está tendo facilidade em utilizar o nosso aplicativo? Você teve facilidade em estacionar? Entendeu? Então, que tipo de pergunta, essa blusa que você comprou, o que você sentiu com esse novo tecido que nós estamos criando? O que você achou? É bacana, não é? O que você sentiu durante o dia? Então, essas coisas vai fazer você poder entender melhor que tipo de experiência você pode criar diferente. Você já deve ter ido em algum restaurante, acredito que sim, que você acaba de comer e às vezes o próprio dono do restaurante passa perto de você e pergunta, e aí, como é que estava o prato? Estava gostoso? Você gostou? Tem alguma recomendação, orientação, sugestão que você gostaria de falar? Então, por que isso acontece? Porque as pessoas estão preocupadas, não são todas, em realmente entregar a melhor experiência dentro do ambiente que ela está. A melhor experiência. Só que ela só consegue descobrir isso perguntando, conversando, dialogando com as pessoas. Então, saber fazer as perguntas certas facilita. Olha que interessante, falando aqui ainda de restaurante e no ambiente, uma vez eu estava num restaurante italiano e eu tinha comido metade só, porque eu já tinha chegado no restaurante cheio, eu já estava satisfeito, já tinha comido outras coisas, não estava com muita fome. O que aconteceu? O maître, o chefe, né, chegou, olhou que eu só tinha comido metade do prato e falou bem assim para mim, o senhor não gostou do prato que o senhor pediu? O senhor gostaria de pedir alguma outra coisa? Eu falei, não. Por quê? O seu cérebro, ele trabalha da seguinte forma, muitas vezes, o nosso cérebro trabalha com achismo, tá? Ele acha, e aí, ao achar alguma coisa, você tem uma sensação de que aquilo é bom ou de que aquilo é ruim. E aí é uma tendência natural a formular alguma pergunta, o que é bacana, o que é importante. Só que nesse caso ele não perguntou, ele já veio afirmando, o senhor não gostou do prato? Aí eu falei, não, eu gostei sim, é que hoje eu não estou com muita fome, eu já comi antes de chegar aqui, já tinha comido algumas outras coisas e por isso não estou com tanta fome. Só que, lógico, ele aproveitou da minha fala e criou outras observações, perguntando se eu desejaria uma sobremesa, talvez mais leve, para complementar, ou se eu gostaria de levar aquele prato para casa. E eles ensinam até como você esquentá-lo novamente para não perder o equilíbrio, né, harmônico entre aquele prato que está sendo oferecido. Então, olha que interessante. Quantas coisas que nós temos acontecendo nos ambientes e que podem interferir na nossa experiência. Seja um alimento, se você lida com alimento, e eu vou em restaurante muitas vezes e várias vezes no final de semana, e às vezes durante a semana, e quantas experiências nós temos boas ou ruins nos ambientes, porque as pessoas não estão atentas a prestar atenção num comportamento seu. Tá? Então por isso que é fundamental você estar atento e prestar atenção nos comportamentos que estão acontecendo com as pessoas que estão ali na sua frente. Ou seja, até mesmo para você ver se elas vão voltar. Porque se você não presta atenção, boa parte das pessoas tem vergonha de reclamar. Você sabia disso? Todas as vezes que eu dou um treinamento, eu observo a quantidade, eu faço uma dinâmica que mostra para as pessoas que elas podem falar. Boa parte não reclama. Eu estou falando de um percentual de apenas 10% das pessoas, elas reclamam quando elas estão insatisfeitas com algum produto ou algum serviço. 10% apenas. O que isso significa? Significa que você está tendo contato com 90% de outras pessoas, né? 90% de pessoas, 90 não, 90, de 80 a 90% de pessoas que muitas vezes saem insatisfeitas do ambiente no qual estavam, mas não falam nada. Não fala nada para quem? Não fala nada para o dono, não fala nada para o chefe, não fala nada para o garçom, mas fala para o amigo.
fala para o colega, ou seja, cria, né, algo negativo, aumenta como nós dizemos, né, a insatisfação, ou seja, por isso que a gente aumenta a reputação negativa das pessoas, porque você fala mais com os amigos, fala com um colega íntimo, fala com a esposa, fala com aquela pessoa até que te indicou aquele lugar, falando, não gostei não. Esses dias mesmo eu fui no restaurante, convidei um casal de amigos e eu falei, Marcelo, eu não gosto de lá. Eu falei, não, o que houve? Quando eles foram inaugurar, eu estive lá e a minha impressão foi horrível, porque o atendimento estava bagunçado, as pessoas não sabiam o que fazer e elas estavam desatentas. Então, olha só, aí eu falei, você fez esse comentário com eles, ou na rede social, ou com o próprio chefe, ou com o próprio gerente do local? Não, não fiz, eu não me sinto confortável, eu fico com vergonha, mas ela estava falando comigo. Então ela estava falando comigo e vai falar com vários outros amigos sobre essa experiência ruim no ambiente. Então, voltando, quando nós falamos de ambiente, lembra que eu falei que nós nós reestruturamos toda a identidade arquitetônica das agências? Então, com sofá, com rec, com plantas, com cores, tudo isso foi observado de forma arquitetônica, de forma decorativa. Olha que bacana. Tudo aquilo que os decoradores utilizam para deixar os ambientes mais confortáveis, dentro da perspectiva do cliente daquele estabelecimento, foi observado para fazer que eles se sintam melhores. Então, outra coisa, criamos a rádio, para poder eles dentro do ambiente escutarem as músicas que têm a ver com o perfil daquele cliente, daquele local, daquela cidade, daquela região. Olha que bacana. Então a rádio. Outra coisa que fizemos também, cheiro. Eu criei o cheiro da minha marca, né? Que em todos os treinamentos que eu dou e palestras que eu vou, eu levo na minha bolsa o nosso cheiro, para poder soltar, para poder colocar, liga no ar-condicionado, ou coloca na própria sala. Para que serve o cheiro? O cheiro é um canal muito importante de comunicação também. Só para você ter ideia, nosso cérebro tem a capacidade de receber, de assimilar 126 informações por segundo. 126 informações por segundo. A cada minuto nós recebemos 7.560 por minuto. E a cada 1 hora, 500.000 de informações a cada 1 hora. Então é muita coisa. E aí o que acontece? O que acontece é que as empresas que estão mais bem preparadas, prestando atenção nos 5 canais sensoriais, elas se comunicam com você de forma melhor. Ou seja, uma loja de carros, de carro de luxo, ou de carro mais simples, ou de carro usado, quando você entra, se a posição dos veículos, se eles estão limpos, se a chave está ali próxima para você poder experimentar, tudo isso cria condição de você poder voltar. Tudo isso estabelece um contato, uma oportunidade de você consumir. Lembra que as pessoas não saem de casa o tempo todo pensando em comprar. Elas são estimuladas. Cabe a você entender isso e como estimular as pessoas. Seja através de posicionamento da sua marca, de uma imagem, de um produto, de um serviço, ou através da sua comunicação, da forma como você chega. Quantas vezes nós somos atendidos por pessoas que falam, e aí, meu rei, tudo bem? Como é que você está? E aí, meu rei? Lógico que em determinadas regiões do Brasil isso cai muito bem, mas em outras talvez nem tanto. Então a linguagem, aquilo que você faz, vai impactar, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aí? Alguma pergunta ligada ao seu ambiente, aquilo que você faz? Vamos lá, vamos interagir aqui. Por isso que é bom quando a gente está na sala, né, com outras pessoas, porque a gente pode escutar e falar, vamos lá, vamos ver se alguém quer fazer alguma pergunta dentro do seu ambiente, dentro daquilo que você faz. O que isso faz de diferença, né? Eu falei do cheiro, né? O cheiro foi muito bacana. Quer ver? Eu vou dar um spoilerzinho aqui. Todo shopping que você vai, quando você passa em frente a M. Martin, você sabe naturalmente que é M. Martin. Por quê? Porque aquele é um cheiro característico, produzido, feito, né, para aquela marca. Então você consegue sentir o cheiro, você já altamente... porque ele faz uma ligação com o seu cérebro. Tudo isso que nós estamos trabalhando são condicionados a memórias que acabam fazendo alguma ligação com você. É igual quando você sai de casa, né?
e vai cuidar da sua vida, e você volta para casa, o cheiro do seu quarto, comida de mãe, o cheiro do café da mãe, o cheiro da comida da avó. Tem certas coisas que naturalmente geram um conforto muito maior e gera consumo. Gera consumo. Por que que nos parques da Disney, quando você entra, logo na entrada tem carrinhos de pipoca? Porque isso é para fazer você consumir a pipoca. Não só consumir, como é uma estratégia também para poder distribuir a quantidade de pessoas. Porque se todo mundo que entra no parque da Disney for direto para um brinquedo, as filas vão ficar assim, estratosféricas, né? Vai ficar gigante. Então o que que elas fazem? O que a Disney faz? Estrategicamente, coloca o carrinho de pipoca, mas um carrinho de pipoca não consegue soltar esse cheiro que consiga disseminar para tantas pessoas chegando. Então o que que eles fazem? Eles usam a estratégia de aromatizadores com cheiro de pipoca, que solta logo ali na entrada e você tem um desejo de consumir uma pipoca. Porque você já lembra de ambientes como cinema, você lembra de conforto, você lembra, pô, que legal, uma pipoquinha, você lembra de... Porque você não come pipoca no dia a dia, então você lembra de férias. Olha como é que o ambiente, ele bem montado, estruturalmente, conduz você para consumir, tá? Então olha que bacana, muito legal. Esses dias eu estava dando uma palestra. Tem algo que eu posso fazer para deixar o ambiente mais leve? Uma que perguntou. Eu queria saber se a roupa que eu uso pode mudar a visão das pessoas sobre mim. Pode sim, pode mudar. Não só pode, como vai mudar. Muda, então dependendo da impressão que você quer passar, daquilo que você quer demonstrar, a roupa ela vai interferir, porque as pessoas julgam, tá? Elas julgam o tempo todo, então... A gente tem, muitas vezes você vai usar às vezes uma roupa que às vezes você não quer, mas porque naquele ambiente, aquela roupa traduz, né, uma percepção melhor para que o outro possa reconhecer você, seja como uma autoridade, seja como uma pessoa que está respeitando o ambiente. Eu me lembro de uma vez o nosso diretor sempre falava assim, Marcelo, olha a roupa que aquele gerente veio para o evento. Olha que interessante. E eu olhava e falava, meu Deus do céu, uma roupa altamente inadequada. Às vezes você está no resort participando de um evento e a pessoa acha que pode ir para o evento do resort no qual você foi contratado, né, de bermuda. Só que o evento, às vezes, é um evento empresarial, um evento de negócios. Então, a roupa impacta sim, tá? Por isso que é muito importante saber se posicionar até com a roupa que você vai utilizar para determinado ambiente com as pessoas que estarão. Por isso que é importante você conhecer o seu público. Porque aí você vai poder direcionar qual é a vestimenta. Ah, eu estou indo falar para estudantes. Que tipo de vestimenta eu vou poder utilizar? Eu estou indo falar para executivos, eu estou indo me apresentar, fazer uma entrevista de emprego, eu estou indo vender um produto ou serviço. Qual é a roupa que eu quero? O que eu quero transmitir com a minha roupa? É importante você entender isso. Pergunta para o colega que está do seu lado, cara, essa roupa que eu estou transmite o quê? Ela pode transmitir que você é desleixado, ou ela pode falar, não, que você é sério, que você é responsável, porque tudo tem significado, de acordo com a experiência que o outro vivencia. Então, se eu vou num ambiente onde as pessoas estão usando gravata, a tendência é eu achar que aquele é um ambiente mais sério. Se eu vou num ambiente onde as pessoas estão usando tênis, calça jeans, olha que legal, eu fui para uma reunião na Wine. A gente estava fechando um contrato na Wine, muitos de vocês devem conhecer a Wine, ou devem consumir algum vinho da assinatura da Wine. E eu fui fechar um contrato na Wine, e aí eu botei um blazer, botei gravata, isso já tem um pouquinho mais de tempo, era comum a gente usar o terno completo. Eu cheguei no ambiente da Wine, quando eu entro, o próprio executivo que veio fazer a reunião comigo desce de bermuda, de tênis e uma camisa preta escrito o Cabernet Sauvignon, Merlot, ou seja, vários tipos de uva, né? E eu achei aquilo assim incrível, né? Falei, pô, que bacana, só que ao mesmo tempo eu me senti que eu estava com a roupa errada. Eu senti que eu estava com a roupa errada. Eu falei, cara, eu estou num ambiente onde provavelmente as pessoas estão com a roupa mais confortável e eu de terno. O que eu fiz? Ali mesmo com ele, eu já tirei a gravata, já enrolei, botei no bolso do blazer e daqui a pouco eu fui tirando o blazer, dobrando a camisa para ficar mais agradável, para ficar com a roupa menos séria, já que as pessoas que estavam ali
estavam, ou seja, de uma forma mais confortável. Então, por isso que... O que faltou? Isso já tem muitos anos, deve ter uns 10 a 15 anos. E isso me trouxe um aprendizado muito importante. O que faltou? Eu entender, naquela empresa, como é que eles se comportavam. Lógico que nem tudo vai estar tão disponível, nem todas as informações. E às vezes você vai perguntar para a pessoa, cara, que tipo de roupa eu devo ir na reunião? Mas você pode entender, talvez pesquisando, e hoje tem muita coisa na internet, pesquisando como é que os funcionários daquela empresa se comportam, até mesmo para você ir para uma reunião muito mais agradável. E aí, realmente, quando eu cheguei na reunião, pessoal, não só ele estava de bermuda, como a turma que ia fazer a reunião comigo estava de pantufas no pé. Pantufas, não tinha mesa, não tinha cadeira, eram grandes puffs jogados numa sala e a gente se sentou nos puffs e fizemos a reunião. Ou seja, olha a experiência que eu tive neste ambiente. Então, presta atenção, o tempo todo você será impactado por alguma coisa que tem naquele ambiente, por alguma experiência que você tem naquele ambiente. Por isso que nós temos que estar o quê? Atentos. Atentos. Entrou na sua empresa, entrou na sua sala, olha para sua mesa. Que tipo de impressão a minha mesa está passando? Que tipo de impressão, que tipo de comunicação a minha roupa está transmitindo? A fachada da minha loja, que tipo de impressão ela está passando? Você imagina você ir numa instituição financeira onde o teto de gesso está quebrado, onde o chão está sujo, onde as máquinas estão quebradas, onde as pessoas estão desorganizadas. A tendência natural é você achar que aquilo não presta. Eu vou botar meu dinheiro aqui. Da mesma forma você ir num lugar, num restaurante, aonde a cozinha é desorganizada, suja, a impressão que você vai ter é qual? É que os produtos que você vai se alimentar não estão sendo feitos com tanto cuidado, com tanto carinho. Então, o ambiente, ele determina, sim, uma comunicação fundamental no seu negócio. Ele vai passar uma impressão positiva ou negativa. O tempo todo as pessoas estão correlacionando uma experiência anterior com uma experiência nova que ela está tendo. Eu gosto muito de uma frase, que é até título de um livro, se vocês quiserem, é um título de um livro muito bacana, chamado O Paladar Não Retrocede. O que significa o paladar não retrocede? Toda vez que você tem uma experiência encantadora num determinado lugar, é natural que você estabeleça um comparativo. Você vai comparar. Caramba, que experiência que eu tive legal nesse lugar, muito bacana. E aí você está indo no outro lugar, no outro dia, na outra semana, você vai comparar com uma experiência anterior, com o ambiente anterior. E aí você pode ou trocar por um melhor, né? Ou voltar, porque aquele que você teve não foi tão bom. Então o tempo todo nós julgamos, nós pré-julgamos, nós criamos condições de análise. O tempo todo nós estamos analisando, isso é bom, isso não é, isso é ruim, tá bom? Então, a experiência no ambiente, ela é fundamental. Eu tive uma experiência mesmo num consultório odontológico aqui em Brasília, que foi incrível, incrível. Mas essa vai ficar para uma outra hora. Muito bacana. A forma como eles recepcionavam, te levavam até o consultório, aonde você ia passar pelo procedimento, né? Então, tudo isso cria uma impressão, ou seja, até de valor. Ou seja, eu falo assim, caramba, eu estou num lugar melhor. Eu estou num ambiente melhor, então vale aquilo que ele está me cobrando, tá? Esses dias um rapaz, um Uber que eu peguei em Ribeirão Preto. O rapaz vira para mim, eu entrei no carro dele, a gente começou a conversar, e aí ele falou bem assim, olá senhor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí ele falou assim, o senhor é de onde? Eu falei, eu sou de Brasília. Ah, tá. E aí ele começou a falar de um negócio que ele estava abrindo. Então, para você que é empreendedor, presta atenção. Ele falou assim, eu estou abrindo aqui em Ribeirão Preto sobre limpeza de estofados. Eu falei, poxa, que legal, que bacana, limpeza de estofados. E você vai fazer isso que horas? Eu ainda não decidi que horas que eu vou fazer, se eu vou continuar aqui no Uber. Aí eu falei assim, eu posso te dar umas sugestões? Você me permite? Então eu pedi permissão para dar umas sugestões para ele. Aí ele, pode sim. O carro dele não estava tão limpo, o carro que ele estava utilizando para me levar para o aeroporto. Não estava tão limpo. Primeiro.
Segundo, a roupa dele, ele estava usando bermuda e estava usando uma camisa regata. Uma camisa regata, bermuda e regata. Aí eu falei, olha só, você vai trabalhar, você está querendo vender limpeza de estofados. Presta atenção, onde eu vou levar você, tá? Presta atenção nos detalhes. Então isso quer dizer que você vai entrar na casa da pessoa para poder limpar um sofá na casa dela. Porque o bacana é você não precisar tirar o sofá, né? Você limpa no próprio lugar. Eu já fiz isso aqui em casa, eu sei como é que funciona. Eu tenho uma experiência com isso, né? Vivência com isso, tá? Não que eu faça isso. Então você vai limpar o sofá na casa da pessoa. Então olha primeiro a roupa que você está usando. Você está usando uma bermuda e uma camisa de regata. Então, naturalmente, a pessoa não vai se sentir bem com esse tipo de vestimenta você na casa dela. Então, vai lá, começa analisando. Pronto, olha só a jornada. E outra coisa, você dentro do carro querendo me vender isso, eu também não irei comprar. Por quê? O seu carro não está limpo. Como é que eu vou comprar um produto ou um serviço de alguém que está falando que vai deixar meu estofado mais limpo se o seu carro, onde eu estou tendo a primeira impressão com você, não está limpo? Olha que interessante. Porque é assim, a vida é assim. Eu não precisei falar, lógico, eu contei tudo isso para ele com o objetivo de ajudá-lo, porque ele perguntou o que eu estava fazendo ali em Ribeirão e eu falei que eu estava dando uma palestra de como encantar clientes. E foi aí que ele falou para mim do seu novo projeto, de sua nova empresa. E aí eu resolvi ajudá-lo. Mas muitas pessoas, ou seja, se eu fosse um futuro cliente dele em Ribeirão, ele tentando vender para mim, eu não teria comprado. Porque a vestimenta estava errada e ele estava demonstrando. Ou seja, você não pode só falar. Você tem que ser aquilo que você está falando. Eu gosto muito de uma frase que a esposa de um dos diretores da Disney falava para ele. Olha, cuidado com o que você fala e cuidado com o que você faz. Porque as pessoas estarão te observando e te julgando e te analisando. E essa é a vida. Nós seremos julgados o tempo todo. Só que nós temos escolha. Eu escolho me posicionar. Eu escolho como é que eu quero atuar no julgamento. Eu não consigo fazer você ter todos os julgamentos que eu gostaria de mim. Mas eu consigo direcionar através dos meus comportamentos que você tenha o julgamento que eu acredito que seja o mais interessante. Porque nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo. Por isso que é fundamental, ou seja, nós recebemos influência externa o tempo todo. Então, foi uma dica que eu dei para aquele rapaz. Eu tenho certeza que ele pôde melhorar a forma como as outras pessoas iriam enxergá-lo, né? E isso com certeza vai influenciar na entrega do seu produto ou do seu serviço, tá? O que é fundamental. Portanto, pessoal, comportamento é igual ao quê? É igual ao sujeito mais a interação com o ambiente. Então, comportamento é você, né, se comportando nos ambientes que vocês estão, mas a interação com o próprio ambiente, seja utilizando um produto, seja algum serviço, seja caminhando, seja numa experiência que você tem em qualquer lugar que você for, seja no parque da Disney, seja num restaurante, seja numa loja, seja numa clínica, seja numa clínica médica, seja numa clínica odontológica. Quais são as primeiras experiências ou a primeira impressão que as pessoas vão ter ao chegar no ambiente, no seu ambiente, ao estar com você? Lembra que eu falei do cheiro, que eu implantei um cheiro nacionalmente? O seu cheiro influencia. O seu hálito influencia, tá? Isso tudo é condicionante e importante para uma comunicação mais adequada. A forma como você, até mesmo, olha que legal, como é que nós nos perdemos no nosso dia a dia e entramos no piloto automático. Presta atenção. Você precisa de um amigo ou de alguma coisa do seu amigo, em vez de você falar, e aí, brother, como é que você tá? Como é que estão as coisas? Você já entra pedindo, pô, tô precisando da sua ajuda. A pessoa do outro lado faz o quê? Caramba, tem tanto tempo que essa pessoa não fala comigo e a primeira coisa que ela fala é ela me pedindo algo. Então, estrategicamente, você tem que saber utilizar da sua comunicação para você gerar as experiências importantes dentro do seu ambiente, tá? Porque o tempo todo, você vai condicionar as pessoas a ter uma experiência com você. Boa noite, Holanda! Que bom você aqui também com a gente, muito legal. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Como é que eu posso melhorar o meu ambiente? Deixa eu ver se tem alguma que eu não falei.
Tem algo que eu possa fazer para deixar o ambiente mais leve? Tem, só que eu tenho que saber qual é o seu ambiente. Tem sim. Música, cheiro, o que mais? Vestimenta, tudo isso impacta no ambiente, tá? Limpeza. Limpeza é fundamental. Ambientes limpos geram mais satisfação e melhoram e fazem com que as pessoas queiram estar mais ali. Ambientes limpos. Ou seja, você tem um restaurante, você tem uma loja, independente do que você tiver, limpeza é fundamental. Pra você ter ideia, o Walt Disney, ele era implacável com relação à limpeza. Ele se sentia incomodado, ele se sentiu incomodado quando ele abriu o parque na primeira vez e as pessoas jogaram lixo no chão. Uma cidade, você chega numa cidade, você chega num bairro, quando você vê lixo no chão, o que você pensa? Você pensa primeiro nos comportamentos daqueles cidadãos que estão ali. Você pensa que tipo de pessoa que mora naquela região. Quando você vê uma fachada suja, quando você vê uma calçada deteriorada, isso tudo vai refletir numa percepção que o outro vai ter. E a percepção, gente, ela é natural. Nós teremos sem você permitir ou não. A percepção que eu vou ter de alguma coisa, ela faz parte do composto biológico meu. Ou seja, isso faz parte do meu jeito de viver, de qualquer um de nós aqui, tá? Nós julgamos e seremos julgados o tempo todo. Por isso que você tem condição de melhorar esse julgamento, tá? Então, por isso que para deixar algo mais leve, tudo vai depender do seu ambiente, tá? Então, pessoas que trabalham com... Olha como é que você faz o consumo, aumenta o consumo. É só você olhar esses bons vendedores de praia. Qual é a primeira coisa que ele faz com você? Primeiro, ele tem que estar bem aseado. Tem um rapaz aqui em Brasília, não estou na praia, né? Mas um rapaz aqui em Brasília que ele vende brigadeiro no sinal, todo vestido de social, com terninho, com terno. Ele tem um banner falando do brigadeiro dele, para a pessoa entrar e ver como ele produz o brigadeiro. Olha que legal! Ou seja, ele está mostrando como é que ele produz o brigadeiro, quais são os produtos que ele utiliza, a marca dos produtos no banner. Tá vendo como é que tem formas diferentes de você fazer alguma coisa e mostrar para o seu cliente que aquilo tem valor? Porque às vezes a gente não vai comprar algo no sinal porque não sabe a procedência, não sabe como é que foi aquele ambiente, onde foi produzido, como é que a pessoa utilizou. Então você está entendendo como é que você coloca valor quando você demonstra, quando você comunica, quando você é transparente e quando você usa. Teve um rapaz que foi colocar como é que fala? O rapaz foi colocar, eu morava no Espírito Santo, ele foi colocar um papel de parede na nossa casa. Ele entrou todo arrumado, todo organizado. Ele chegou de golinha polo, chegou com um saco desses transparente, com todo o material dele. O que ele fez? Deixa eu ver aqui. Opa! O que ele fez? Ele chegou com o saquinho transparente, chegou com a espátula, chegou com a cola e chegou com o pano dele e me perguntou: Seu Marcelo, onde que eu posso lavar o meu pano quando eu precisar? Eu mostrei para ele o tanque e ok. E ele foi fazendo toda a colagem, né? Ele limpava a parede, colocava o papel de parede no chão, colocava a cola. Quando você passa a cola no papel de parede no chão, eu sou muito observador, tá, galera? Então eu acabo prestando atenção, não com o objetivo de executar aquilo ali, é para realmente ver como é que a pessoa faz, como é que ela utiliza, como é que ela é atenciosa, detalhista, quais são os critérios que ela usa para poder até mesmo deixar aquele lugar melhor, se ela não vai riscar passando alguma coisa no chão e tudo mais. E aí ela pegou, passou cola em cima do papel e passou cola na parede e colocou. Daqui a pouco, e tudo isso ele cortava, e aí sobravam uns pedacinhos. Ele ia pegando, enrolando e jogava dentro do saco que ele trouxe. E por que o saco era transparente? Olha que interessante. Para que eu visse que ele estava jogando ali o restinho de sujeira, o restinho de coisa. Ou seja, ele estava demonstrando para mim total transparência na comunicação dele, do serviço dele. Quando ele terminou, aí eu fui conversar com ele e falei assim: cara, que legal o cuidado que você tem, a roupa, né? Eu fui falar com ele, eu fui agradecer mesmo, porque as pessoas entram na nossa casa e não tem que entrar de qualquer jeito. Tem que entrar mesmo, arrumadas, cheirosas. Imagina, você recebe um prestador de serviço na sua casa, a pessoa tá cheirando a um gambá.
né? Tá fedendo porque passou o dia todo na rua. Tudo bem se tiver alguma condicionante que a pessoa fala, só me desculpe, eu passei o dia hoje na rua, eu prefiro fazer daqui de fora ou alguma coisa assim, por alguma coisa que a pessoa não teve como, entendeu? Mas se ela tem como controlar o ambiente, ok. E aí no final, eu falei com ele assim, cara, que legal o seu serviço, né? Tudo que você fez até agora, você na verdade deixou até mais limpo ainda o meu chão do que quando ele estava sem você. E ele foi organizando, foi fazendo tudo direitinho. Daqui a pouco eu vi ele ligando para alguém. E ele estava falando com uma pessoa. Eu falei, e eu estou escutando lá da sala. Ele estava no quarto. Ele falou assim, não, compra na Best Buy. Eu falei, cara, esse cara tá falando com alguém. Best Buy não tem no Brasil. Aí eu fui lá, curioso, fui bater um papo com ele. Cara, você tá falando com alguém fora do Brasil? Eu tô falando com um amigo meu que mora na cidade tal, dos Estados Unidos. Eu falei, pô, que legal. Aí ele começou a conversar comigo. Pois é, seu Marcelo, eu morei fora, morei nos Estados Unidos muito tempo, e eu trabalhei com um italiano lá. Aprendi a colocar papel de parede com um italiano. E só pra você ter ideia, seu Marcelo, nós entrávamos na casa dos clientes de pantufas no pé. Pra quê? Para não arranhar o piso, para não sujar. A gente chegava na porta do cliente, tirava a pantufa de um saco plástico, o cliente estava vendo que a pantufa estava limpinha, trocávamos, deixávamos um sapato lá fora e entrávamos com a pantufa no pé. Falei, cara, que legal. Isso para não arranhar o piso do nosso cliente, não sujar o piso do nosso cliente. Tem mais. Ele entrava com a roupa dele, a blusa e a calça tinha o dia da semana, se era segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, escrito na camisa o dia da semana e na calça o dia da semana. Para que isso? Para o cliente ver que ele estava usando uma roupa limpinha e era a roupa daquele dia. Tá vendo como é que tem coisas que você faz e que você cria uma condicionante de valor? Isso não tem preço, isso tem valor. Os clientes que querem uma coisa melhor, que vão pagar por um serviço melhor, por um produto melhor, eles querem pessoas assim, detalhistas, pessoas cuidadosas, pessoas que realmente vão entregar uma experiência ainda melhor com um produto que às vezes todo mundo está vendendo igual, só que pagam mais caro para determinadas pessoas porque sabe que ela vai cuidar do ambiente também que ela está entrando. É lógico, eu indiquei esse rapaz para muita gente. Por quê? Pelo cuidado que ele tinha ao entrar e ao sair da casa de algum cliente. Ou seja, isso é fundamental. Por isso que é muito importante. Olha, a Sabrina falou aqui, ó, o impacto do ambiente é mais importante que o atendimento em si. Os dois são muito importantes, Sabrina. Pensando se devemos começar pelo treinamento da equipe ou projeto do local. Os dois são importantes. Mas vamos lá. Essa pergunta da Sabrina é muito legal. Por quê? Porque, na verdade, primeiro, você é comprada ou comprado pelaquilo que as pessoas estão vendo, tá? Então, às vezes, você não tem a oportunidade de gerar o atendimento. Porque a pessoa está lá do outro lado, passou, vamos supor que seja uma loja. Ela olhou para sua loja, não gostei, a loja escura, essa loja bagunçada, um monte de coisa jogada no chão. Então, às vezes você treinou o seu cliente, o seu funcionário, muito bem para encantar, só que a loja é uma zona, só que a loja é bagunçada. Sabrina, olha que interessante esse dado, tá? Foi feita uma pesquisa que pegou classe C, D, classe B, C e D, mostrando para eles loja A e loja B. Loja A, mais cara, só que mais iluminada, mais organizada, mais bonita. Um pouco mais cara, só que mais organizada, mais bonita, mais, digamos, mais elegante. Loja B, mais barata, só que desorganizada, baixa iluminação, escura, feia. Onde as pessoas queriam comprar? Na loja A ou na loja B? As pessoas escolhiam a loja A, mesmo sendo um pouco mais cara. Por quê? Isso chama-se ascensão social. O que é isso? Eu tenho o desejo de ascender socialmente. Então, o que eu faço para eu ascender socialmente? Eu escolho ambientes, eu escolho lugares que fazem eu me sentir melhor e não pior. Às vezes, quando você vai numa loja dessa, esculhambada, zoada, você bota até um boné, né, para se esconder, para que a pessoa não te veja. Vai que tá vendo aí a pessoa, ixi, mano, fulano de tal tá ruim mesmo, hein? Então, um ambiente mais organizado, mais limpo, mais clean, ele favorece, você já ganha 50% ali de oportunidade de se destacar.
Ou seja, é por isso que nós às vezes escolhemos um restaurante ou outro, uma loja ou outra, por causa do ambiente. Lojas organizadas, bonitas, cleans, tudo bacaninha. Aí você fala, eu tenho até que conhecer. Quantas vezes você nunca entrou numa loja querendo conhecê-la porque você achou a loja bonita, organizada, bacana? Ok. Aí é o segundo ponto. Você chegou numa loja organizada, bonita, legal, não importa o preço ainda, mas o seu cliente está começando a ter uma experiência negativa com o atendimento, você matou tudo. Você acabou com tudo. Quantas lojas, Sabrina, eu conheço? Eu não vou falar nome não, tá? Mas tem uma cafeteria famosa no mundo, uma cafeteria que a cor dela predominante é o verde, e que ela é linda, maravilhosa, organizada, tudo de bom. E eu escolho, às vezes, ela, e eu tive uma experiência péssima de atendimento com a pessoa. Ou seja, matou o ambiente. Matou a experiência do ambiente. Pra você ter ideia, eu cheguei 1h da manhã no aeroporto, nessa cafeteria, e o cara parecia que estava, tipo ali, por obrigação me atendendo. 1h da manhã. Não importa se é o horário dele. Eu também estava chegando 1h da manhã. Mas ele estava, pra você ter ideia, me atendendo com má vontade. Eu perguntei se tinha uma bebida com suco de limão. Ele falou, não, não temos bebida com suco de limão. Aí eu falei, tá, mas isso aqui chamado limon é o quê? Né? Lemon, né? Ele falou assim, não, eu falei, é limão, cara, isso aqui é limão. Então olha que interessante, né? Um lugar lindo, maravilhoso, só com atendimento péssimo. Ou seja, as duas coisas têm que combinar. A Disney, por que a Disney é perfeita? Naquilo que ela entrega. Né? Lógico que ela tem problemas também. Porque ela construiu primeiro um ambiente e extremamente cuidadoso, onde te traz segurança, onde traz limpeza, onde você percebe a qualidade dos produtos pelo aquilo que você está vendo, e aí depois vem o pessoal te encantando. Então você consome mais, você compra mais. Sabe qual é a taxa de retorno na Disney, pessoal? Taxa de retorno é quando você vai sempre no mesmo lugar. É tipo você comprando na padaria perto da sua casa. Se você vai sempre na mesma padaria, a sua taxa de retorno é 100%. A taxa de retorno na Disney, dos clientes da Disney, é mais de 70%. Ou seja, nesse exato momento, as pessoas que estão na Disney estão lá pela segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez. Isso é importantíssimo, porque elas estão o quê? Satisfeitas. Elas querem ter aquela experiência de novo. Eu não preciso ir para um outro lugar. Eu vou para lá porque eu quero ter a minha experiência de novo. Sabe qual é a taxa de retorno dos hotéis da Disney? Mais de 90%. A taxa de ocupação é mais de 90% dos hotéis da Disney. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a experiência do ambiente e das pessoas. Quantas vezes você aqui que está me ouvindo, que está me assistindo, não já foi num hotel e olhou por debaixo da cama e viu a sujeira? Hein? O hotel que você está pagando, ou que os lençóis não foram trocados. Saiu agora uma matéria de um cara que viralizou nos hotéis que, na verdade, era de uma mulher que trabalhava no hotel e foi pedido para ela não trocar os lençóis. Que era só para bater a poeirinha, passar aquela escovinha de limpeza e acabou e jogar um perfuminho e não trocar os lençóis. E a mulher pediu demissão, porque ela não sabia trabalhar assim. Então, é isso, pessoal. Ambiente tem a ver também com pessoas, tem a ver com valores. Sempre vou cair nas pessoas, na contratação, porque o ambiente ele é feito por pessoas. Se as pessoas sabem ser atenciosas, cuidadosas, se elas demonstram isso através dos seus comportamentos, os ambientes se transformam, tá? Então, por isso que o ambiente é feito por pessoas. Limpeza em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Quanto mais limpo for, melhor você vai caracterizar aquele local, tá? Eu espero ter respondido a sua pergunta aí, tá? E é isso, ou seja, sempre podemos ser melhor na entrega. Para isso, nós temos que ser o quê? Atenciosos em tudo que nós fazemos. Pessoal, 5 minutinhos aí finais da minha palestra aqui com vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta, tá? Lógico que a gente vai ter outras oportunidades. No final do mês teremos uma oportunidade muito bacana para vocês entenderem, compreenderem tudo aquilo que eu coloquei em prática na minha vida e que fez grande diferença como executivo. Eu fui executivo nacional de grandes empresas no Brasil, de seguradoras e também de instituição financeira, na qual eu atuei, né, não só encantando clientes cooperados, encantando pessoas pelo Brasil, mais de 6 milhões de clientes aí espalhados pelo Brasil, mas também mudando, tá? Mudando a estrutura de agências,
remodelando certas coisas que vão influenciar no travou aqui, que vão influenciar no comportamento de consumo, tá? E o principal disso tudo, na verdade, somos nós. São as pessoas que criam os ambientes. Só para vocês terem ideia, eu fui responsável por uma marca com mais de 180 bilhões de ativos. Hoje já deve estar por volta da casa dos 230, 240 bilhões de ativos. Então, o nosso cuidado era o tempo todo com o comportamento das pessoas nos ambientes onde elas estavam inseridas, para justamente criar a melhor impressão possível, tá? E isso é fundamental. Nós devemos estar o tempo todo atentos à relação corpo e ambiente. Por isso que muitas vezes as pessoas estão presentes de corpo e não presentes verdadeiramente nos ambientes. Tem muito ruído hoje, muito ruído. Nós vivemos num mundo onde tem muita informação, muito conteúdo e às vezes as pessoas não prestam atenção. Então, esses ruídos que nós temos acabam atrapalhando as pessoas a interagir, a corresponder a uma expectativa do outro. A Elaine colocou aqui: o sorriso e a cordialidade transformam ambientes. Transformam sim, Elaine. Na verdade, o sorriso, ele abre portas, né? Por isso que tem um vídeo meu que eu falo aí que a gente deve praticar mais certos comportamentos. Às vezes as pessoas reclamam: nossa, eu não estou vendendo. O meu produto é tão bom, mas eu não vendo. Tem que fazer uma análise, né, sobre o que não está condicionado aos valores que você deseja entregar. Por isso que é tão importante, tá? Muito importante a gente compreender quais são os comportamentos desejados. Antes de finalizar a nossa live, olha como é que a organização dos ambientes é fundamental. A organização nos ambientes onde nós estamos inseridos, tá? Lembra que o ser humano, ele tem uma tendência a fazer as coisas pelas quais ele é recompensado. Lembra disso? Todo mundo, tá? Então, quando você entrega alguma coisa para alguém, é natural que ela se sinta, não na obrigação, mas no valor e naquele sentimento bom de fazer algo por você também, tá? Olha só que experiência legal que aconteceu comigo no Epcot, com a minha esposa. Então tem a ver com o ambiente, tem a ver com o ambiente, tem a ver com a estrutura, tem a ver com a experiência do cliente, tem a ver com padrão, tem a ver com processo. Olha a importância de processos bem organizados para entregar um ambiente ainda melhor. Nós estamos no Epcot, né, que é um dos parques da Disney, lá em Orlando, na Flórida, e nós entramos num brinquedo chamado Soarin. É um brinquedo maravilhoso, e ele acabou de ser reformulado, né, onde tem um vídeo novo que passa nesse brinquedo. É uma experiência tridimensional muito bacana. E aí a minha esposa colocou o óculos embaixo da cadeira. Na verdade, tudo que você tiver, óculos, boné, você tem que botar numa bolsinha que está embaixo da sua cadeira. A minha esposa fez isso, colocou o óculos embaixo da cadeira. Nós curtimos o passeio maravilhoso, né, dentro desse brinquedo, no Soarin. E aí, quando nós saímos, o que acontece? A minha esposa esqueceu o óculos embaixo da sacolinha ali do brinquedo. Só que nós saímos e acabamos de passar a porta fechou. E aí nós andamos um pouquinho, encontramos um funcionário, um cast member da Disney, e falamos com ele: olha, minha esposa acabou de esquecer o óculos dela. E a gente já está aqui na porta, tem como a gente retornar? Olha só como é que é importante o ambiente, o processo e as pessoas. Numa só história, eu vou te mostrar as 3 coisas, como é fundamental no seu trabalho, como é fundamental você também, tá? A moça olha para mim e fala assim: senhor, infelizmente, como esse é um brinquedo que gira o tempo todo, entrando e saindo pessoas, não é possível eu colocá-lo novamente por aqui para o senhor pegar o óculos. Mas não se preocupe, daqui a 2 dias, todos os perdidos, tudo aquilo que for perdido nos parques da Disney, vão para o Magic Kingdom, na entrada do Magic Kingdom. Olha um processo, como quando ele é bem feito, uma organização, e como ele tem pessoas certas, isso tudo faz acontecer. Então, daqui a 2 dias, tudo que for perdido, boné, bolsa, tudo, qualquer coisa, vai para o Magic Kingdom. Eu falei: poxa, que legal. Mais uma forma de eu experimentar o encantamento da Disney, ou seja, no ambiente da Disney. E aí eu falei com a minha esposa, não tinha outra opção, essa era a única opção. Ela falou assim: não se preocupe, daqui a 2 dias estará lá.
Daqui a 2 dias, nós íamos visitar o Magic Kingdom de novo, retornamos, chegamos ali, a moça, chegamos no setor de achados e perdidos, né, um setor específico, logo na entrada do parque virando à direita, chegamos lá, imagino eu que é gigantesco, até porque são 4 parques só ali em Orlando, né, o Epcot, o Animal Kingdom, o Magic Kingdom e o Disney Hollywood Studios. A minha esposa falou, vamos ver se esse negócio funciona. Eu falei, vamos. E agora, amor? Como é que a gente vai falar para ela qual é o óculos? Nós pegamos uma foto. Uma foto dentro do parque e falamos, esse é o óculos. A moça pegou o celular, olhou mais de pertinho e pediu 5 minutes, né? 5 minutinhos. Pediu alguns minutos pra gente, né? Foi lá para dentro. Daqui a pouco volta a moça com o óculos. Ou seja, quando a empresa tem organização, tem processos e pessoas, né, habilitadas para entregar todo esse processo de encantamento, tudo flui melhor. E aí as experiências do cliente são ainda melhores, fazendo com que você aumente a reputação daquele lugar, que você propague aquele lugar. Nós chamamos no estudo de marketing que são os love brands, né? São os apaixonados pela marca. São as pessoas que vão falar da sua empresa, do seu negócio, que vão falar de você positivamente porque você criou experiências boas ou negativamente porque você criou experiências ruins. Então por isso que é tão importante a gente prestar a atenção, porque o ambiente influencia muito no consumo. Você quer voltar aonde? Aonde você teve experiências boas, agradáveis, seguras. Você deseja voltar em qual hotel? Em qual restaurante que você deseja voltar? Em qual concessionária de veículo você deseja comprar um novo carro? Em qual ambiente, em qual loja você quer estar? Então, todas essas respostas que você está dando agora, com certeza são esses os valores que você tem que prestar atenção para ver se a sua empresa está tendo. Ou você pode olhar profissionalmente. Que tipo de profissional eu gosto de estar perto? Todas essas respostas que você vai dar são as pessoas que você gostaria também de ser. Então, por isso que é importante nós analisarmos o tempo todo os comportamentos e aquilo que nós desejamos entregar como experiência para o nosso cliente. Coisa boa para vocês aqui. Olha, nossa live já está acabando. Essa foi a primeira, né? Mas nós teremos outras oportunidades de estar juntos. E eu estou criando uma oportunidade principalmente para você que não está aqui em Brasília. Nós vamos fazer um treinamento aqui dentro, aqui em Brasília. Ainda não abrimos as inscrições. Vai ser um treinamento presencial. Mas antes disso, nós criamos aí uma oportunidade de uma palestra ao vivo comigo, para você que está em qualquer lugar do Brasil, para você que está aí no Pará, para você que está no Espírito Santo, para você que está em São Paulo, que está na Bahia, em qualquer lugar do Brasil. Ou seja, nós vamos estar abrindo essa oportunidade no dia 31/7. É uma palestra online sobre a cultura da excelência, o jeito Disney de encantar clientes. Como que você pode colocar em prática no seu negócio, no seu ambiente. Vai ser de 19 horas até as 21h30. Então, nós temos aí uma boa carga horária para você poder aproveitar. E o que é interessante é que vai custar menos do que uma pizza. Aqui em casa nós somos em 5, tá? Então, a pizza, para nós aqui que somos em 5, ela custa uma média de 100, 120 reais. Mas nós vamos... Então, olha só, uma vez eu escutei uma frase muito legal no evento. Um repórter vira pro Augusto Cury e pergunta para ele, Augusto Cury ou Roberto Sinanchik? Não, foi pro Augusto Cury. Pergunta para ele, Augusto, na época, né, eu não lembro agora o valor exato, mas vamos supor assim, eu vou dar um exemplo. Poxa, as pessoas vão pagar 300 reais, 500 reais para assistir uma palestra sua de 1 hora. Você não acha caro? Ele responde, lógico, com todo carinho, com toda educação para aquele repórter. Não foi de forma ofensiva e nem grosseira. Ele responde, se você está achando caro 500 reais para adquirir conhecimento, então imagina quanto que é o custo da ignorância.
tá? Então, o que eu vou propor para vocês não é nada de R$ 500, é bem mais barato, tá? Vai ser uma palestra completinha, porque o cargo horária não é tão grande ainda, mas por R$ 97, ou seja, o custo de uma pizza aí na sua região. Uma pizza boa, tá? Num bom local, num bom ambiente e com pessoas que saibam te encantar. Então, R$ 97 vai ser no dia 31/7, uma palestra online com o título Cultura da Excelência, o jeito Disney de encantar clientes. De 19 horas até as 21h30, tá? Onde eu vou contar várias experiências de como eu transformei a minha carreira, de como eu transformei várias empresas onde eu estive, né, em empresas encantadoras e profissionais também, profissionais encantadores, onde você vai poder fazer a diferença independente do que você faz, do ambiente que você está e daquilo que você cuida. Porque não importa, quanto mais você vende, quanto mais negócios você tem, quanto mais você encanta, mais as pessoas vão propagar positivamente sobre você, sobre o seu negócio, tá? Então é fundamental. Então, dia 31, já coloca na agenda, 31/7, o link já está aqui no meu perfil, no meu Instagram. Você já consegue acessar o link. Só para você ter ideia do que nós vamos falar nesse dia 31. Só para você ter ideia, que isso não a minha assessora me mata aqui se eu não falar isso. Ela está até aqui assistindo. Quem quiser depois contratar alguém fera, tá, em mídias digitais, depois eu passo aqui o nome, tá bom? Então, cultura da excelência, como criar soluções criativas para um mercado cada vez mais competitivo. Falaremos um pouco sobre posturas e atitudes que fazem a diferença, sobre o ciclo de atendimento de qualidade, a construção dessa cultura no seu negócio. Olha que legal, 100% de responsabilidade, pessoas, processos e cenários. O que eu posso fazer melhor? Como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso ganhar mais? Comportamentos, valores e propósito, como se faz um atendimento de qualidade e também eliminar problemas, que eu acredito que quase ninguém aqui tem, né, problemas, né? E como eu posso incrementar a minha performance. Então, são coisas que há mais de 20 anos eu venho colocando como executivo. Eu dei aula na Fundação Getúlio Vargas sobre comunicação, dei treinamento na Getúlio Vargas sobre como encantar clientes. Então, várias empresas aí que já fazem parte do meu hall. Vai lá no meu perfil quando a gente encerrar, tá bom? Vai lá no perfil. Essa live vai ficar gravada, tá? Então, a gente vai colocar à disposição de vocês aqui também. Mas vai lá no meu perfil depois, dá uma olhada no meu site, em todo o material que a gente tem aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar e que vai ser bem bacana nesse dia 31/7, palestra online, R$ 97 é o preço de uma pizza, ou seja, uma pizza boa, tá? Uma pizza excelente, tá bom? Pessoal, bom demais. Para quem entrou agora é uma pena, nossa live está acabando, chegando ao nosso final, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Depois manda para mim lá qual é o outro tipo de conteúdo que vocês gostariam. Lógico que a gente vai fazendo em alguns outros momentos aqui, outras oportunidades. E aproveita, não deixe de se inscrever, porque as vagas são limitadas, tá bom? As vagas são limitadas. Então, se inscreve lá, entra no nosso link, porque as vagas são limitadas e eu quero ver você lá me assistindo, tá bom? De 19 horas às 21h30, 31/7, tá bom? Beijo grande para todos vocês e até a próxima. Valeu!